Opa, tá gravando. Fala jovem, beleza? Seja bem-vindo. Agora a gente vai tratar sobre assuntos enxadrísticos. Pra quem não sabe, enxadrístico, o termo enxadrístico é assuntos relacionados ao xadrez. Pois bem, hoje eu vou fazer uma análise de uma partida minha, tá? Uma partida de um colega meu que eu conheci na internet. Eu postei um vídeo no YouTube, ele gostou do jeito que eu jogo, a maneira que eu jogo xadrez. Aí eu falei, mano, bora uma partida? Eu falei, bora, mano, não assim como boa. Aí eu mandei o link, desafio, e eu estou com a PNG da partida aqui e vou fazer aqui. Como eu não tenho todo aqui o equipamento, futuramente eu espero ter. E vou trazer mais vídeos de xadrez pra vocês. Meu nome é Raiwan, eu jogo xadrez há 8 anos. Assim, eu comecei a jogar na escola, né? O meu professor, Sábio Albuquerque, o mestre dos magos, foi quem me ensinou, quem me apresentou o xadrez. E consegui um título de campeão estadual pela instituição do IFPA de Tucuruí, na etapa estadual de 2018. Enfim, vamos pro vídeo agora. Pois bem, eu estava aqui de negras e o meu adversário estava de brancas. Ele começou com E4, desenvolvendo aqui, abrindo para o bispo e para a dama. Eu joguei com C5, a defesa siciliana, cavalo F3 e eu cavalo C6, lutando pelo centro. Ele respondeu com bispo D4, atacando o meu peão o fígado, né, enfraquecido de F7. Para quem não sabe, é o peão mais fraco do xadrez, tá? Do tabuleiro. Os peões de F7 e o peão de F2. Então, para evitar os ataques desse peão, no caso o cavalo, né, ele poderia ir para G5. Eu joguei H6 para refutar esse ataque do cavalo. Ele seguiu com D3 e eu joguei com cavalo A5. Enfim, vai ter a seta no começo aqui. Depois eu tiro. Eu joguei esse cavalo a fim de capturar o bispo. Ele rocou e eu capturei o cavalo. Assim, era um dos meus... Porque, pra quem não sabe, o bispo tende a ter vantagem sobre o cavalo em posições abertas, né? Então, prevendo isso, né, como o bispo dele tinha bastante atividade, eu capturei o bispo dele. Ele capturou o cavalo, eu joguei peão a fim de desenvolver o bispo branco, de casas brancas, perdão. Ele jogou com o cavalo C3, dominando o centro, e eu joguei com o cavalo G6. Ele jogou torre, centralizando a torre, seguindo os conceitos. E eu joguei com bispo G4, cravando o cavalo, a fim de trocar, deixar ele com estrutura de peões ruim, caso ele tire a dama, né? Ele jogou a dama, foi uma sábia decisão dele. E eu joguei com G6, a fim de desenvolver o bispo, fianquetar ele e fazer roque. Então ele partiu para agressão, com E6, tocando o peão e o cavalo. Eu capturei o peão e em seguida ele trocou as damas, o que favoreceu para mim, porque eu gosto de jogo mais simples. Eu gosto de jogar finais. Capturei a dama dele e ele capturou o peão. Fazendo a contabilidade rápida aqui, eu tenho 7 peões e ele tem 7 peões. E aqui ele ameaçou o bispo e eu voltei com o bispo, atacando o peão de C4. Ele seguiu com B3 e eu segui com bispo G7, seguindo meu plano. Ele desenvolveu o bispo dele atacando meu peão de C5, que está enfraquecido, sem defesa. E eu adicionei uma defesa a ele, jogando B6. Em seguida, ele jogou B4, a fim de minar meus peões, destruir essa estrutura de peões. Eu capturei o peão, ele capturou o peão de volta. E assim, a minha estrutura de peões parece bem melhor comparado a ele. Ele possui 2 peões dobrados, né? E eu possuo o par de bispo, então
eu estou com a vantagem aqui posicional. E o material aqui tá igual. Eu segui atacando o bispo, fazendo o bispo recuar, mas ele não recuou e sim contra-atacou a minha torre jogando o cavalo. Então eu aceitei, eu capturei o bispo e ele capturou minha torre, eu capturei o cavalo e assim eu consegui vantagem material. Um pontinho só. E outra, eu capturei o bispo com o tempo sobre o cavalo, agora ele é obrigado a mover o cavalo. Mas ainda ele pegou esse tempo, ele jogou torre para aproveitar o tempo com o cheque, né? Meu rei estava exposto. Então eu joguei rei C8. Vocês devem estar se perguntando, por que não jogou rei C7? Bom, se eu jogasse rei C7, ele teria cavalo B5 cheque. Aí ia dar bastante atividade para ele. Então eu segui um dos princípios do jogo, que é não lutar contra lutar contra as ideias do adversário. Então eu joguei bispo C7. Bispo C8, perdão. Bispo não, rei. Eu joguei rei C8. Então ele jogou rei B5. Então ele jogou cavalo B5. Conseguindo um posto avançado aqui para ele. Ele controla essas casas aqui. As casas de C7, D6 e A7. Eu joguei com o rei D7 a fim de trocar as peças. O que é um erro, porque ele tem aqui cheques perpétuos, né? Ele poderia ter empatado a partida. Caso eu tire daqui, por exemplo, jogo aqui rei B7, ele ganha minha torre, né? Então isso foi um erro aqui. Ele tinha esse arremate, mas o jogador de brancos ele não viu essa possibilidade. Então ele seguiu com torre captura torre e rei captura torre. Ele jogou torre cheque e eu fui para rei C8 novamente. Então, contabilizando aqui, eu tenho um par de bispos contra a torre e um cavalo contra o cavalo. E em relação aos peões, eu tenho 4 peões na ala do rei, o que é uma vantagem para mim. E eu tenho poucos peões na ala da dama, mas se você observar bem, os peões das brancas na ala da dama estão bem debilitados. E os meus também, então vida que segue. Ele jogou com o cavalo A7, cheque, e eu joguei com o cavalo B7, a fim de questionar o cavalo. Ele recua e eu capturo o peão solto que estava em C4. Então o bispo captura C4, ameaçando o cavalo dele. Ele jogou com torre D7 cheque, e aqui esse foi um erro gravíssimo, porque aqui tem um garfo de rei. Rei C6 ataca o cavalo e a torre. E aqui ele, sem mais o que fazer, ele acabou capturando E7. Eu capturo o cavalo. E aqui, eu deveria dizer isso agora. Aqui, sem nada o que fazer, né? Eu acho que ficou no desespero, não sei. Ele acabou capturando em torre F7, entregando a torre, e eu simplesmente capturei a torre. Bispo captura F7 e aqui o meu adversário abandonou. Tá? Então, o momento crítico aqui as brancas estavam perdidas, mas eu cometi esse erro aqui em torre D8, propondo as trocas, e ele não viu essa sequência aqui de cheque perpétuo. Esse aqui dava para arrematar a partida. Mas ele joga bem. Depois a gente acabou jogando de novo outras partidas e ele ganhou a partida. E a partida é muito boa, por sinal. Depois eu vou fazer essa análise. Então, obrigado se você gostou. Você vai dar um clique no gostei, você vai se inscrever nesse canal. Maravilhoso. E é isso. Fico com Deus.